Desde, desde a minha infância, um dia especial era assim. Meu pai botava chapa de ferro no fogão e fazia esses bifes altos, selados e mal passados. Hoje de manhã estava no supermercado, eu vi essa peça de contrafilé em promoção. Eu não resisti. Vocês me perdoem. Meu pai dizia que a culpa era do meu bisavô, avô dele gaúcho, Maragato. Eu tô super feliz com os comentários que vocês fizeram essa semana, porque, embora sejam de vídeos diferentes, de assuntos completamente distintos, um era sobre política internacional do governo Lula, o outro era sobre corrupção, que vem desde tratando das joias, tratando do Juscelino Filho e tudo mais. Embora sejam de dois vídeos diferentes, se junta todos e tem uma ideia de Brasil ali. A partir dos insights de vocês, a partir dos questionamentos que vocês trouxeram, acho que vai ser um episódio um episódio bastante especial nesse sentido, porque vai formar uma ideia completa, não são fragmentos. Bisavô gaúcho, uma carioca, né? O mate aqui é gelado. Mas antes da gente entrar na questão sobre os comentários de vocês, eu acho que tem um assunto que está começando a pipocar e que eu acabei não abordando nos pontos de partida, mas que é super importante. Vocês viram o comentário no fim de semana do Arthur Lira, do presidente da Câmara dos Deputados? Ontem de noite, na quinta-feira à noite, o presidente Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira, tiveram um jantar. E foi por causa desses comentários do Lira. O que o Lira falou no fim de semana? O que ele falou foi o seguinte: olha, o presidente está perdendo tempo com bobagem, falando coisa de Banco Central, falando coisa, ficando provocando o mercado, tudo mais. E o problema é o seguinte: hoje ele não tem maioria na Câmara dos Deputados para aprovar uma lei ordinária, quanto mais uma emenda constitucional. O Banco Central é independente, as leis trabalhistas foram reformadas, a Câmara não vai mudar isso. Vejam, não é porque o Lira falou que o Lula não vai conseguir fazer algumas mudanças, inclusive talvez até mudanças naqueles pontos em que o Lira está falando, não é isso? De 2012 para cá, quando o Lula deixou a presidência, são 10 anos, a gente tem hoje um Congresso muito mais poderoso. Hoje a gente tem um Congresso que é muito mais claramente de direita. Ele não é que ele tenha propriamente deixado de ser fisiológico, porque negócios a gente faz. Os parlamentares do Centrão sempre tiveram uma tendência conservadora, até porque eles tendem a vir de cidades médias e pequenas, que não adianta, são mais conservadoras do que os grandes centros urbanos. Mas existia uma menor propensão a votar ideologicamente, pelo menos em questões que não as questões especificamente de comportamento. E agora não é tanto mais assim. A gente está num ciclo que é mais conservador mesmo. E isso torna muito mais difícil para um presidente de esquerda fazer um governo de esquerda. Lula ganhou não porque a maioria do eleitorado queria um presidente de esquerda, mas porque uma tênue maioria do eleitorado tinha horror à ideia de que Jair Bolsonaro voltasse a ser presidente da República. Aí você junta o fato de que Lula, por conta dos méritos do governo dele, por conta da estrutura do PT, já parte de um patamar de 30%, e não adianta, numa eleição de 2 turnos, o candidato que teria chance, que teve chance de chegar ao segundo turno contra Bolsonaro, só era era Lula, que é um candidato de esquerda, que é um presidente de esquerda. O Congresso, porém, é um Congresso de direita. É um Congresso de direita dura, não é um Congresso de centro-direita. É um Congresso muito diferente de todos os congressos que os presidentes da nova República lidaram. E o Lira meio que estava acenando isso. Gente, tem jogo, tem fisiologismo, isso é o Centrão, isso não mudou, mas tem uma série de mudanças que um governo de esquerda brasileiro normalmente gostaria de fazer que não serão possíveis de ser feitas nesse ciclo. Não quer dizer que daqui a 10 anos isso não possa acontecer.
E é importante, e é muito importante que os eleitores que são de esquerda consigam compreender isso, que vai ser um governo muito mais batalhado, que vai ser um governo difícil, e vai ser um governo difícil essencialmente conta de termos um Congresso que hoje é mais poderoso, que é muito mais de direita e que é muito mais duro na negociação. Então esse governo vai precisar ter uma noção muito mais forte de quais são as suas prioridades. Entender que certas mudanças na economia, por exemplo, não serão possíveis nesse ciclo. Você pode até preparar o território, você pode até usar o governo e as estruturas do governo para tentar levar à sociedade o seu argumento. Agora, transformações maiores não vão ser possíveis nesse mandato. Qual o risco que o Lula corre hoje? O risco que o Lula corre hoje é sua primeira grande tentativa de aprovar alguma coisa no Congresso se tornar um fracasso. Se por acaso o Arthur Lira, se por acaso os deputados chegarem à conclusão de que querem dar uma lição no presidente, que é um jogo político mesmo de fazer uma pressão para o Planalto, do tipo dobrar o Planalto. E esse jogo já meio que está acontecendo. Então, estamos num momento muito delicado. Eu acho que aos poucos, no próximo mês ou dois, vai começar a cair a ficha de muita gente no PT, que apesar de o discurso petista ter puxado muito à esquerda nesses primeiros meses de governo, o Congresso vai se mostrar uma barreira intransponível para boa parte desse discurso. Então é isso, né? Vai ser um período difícil. Antes da gente seguir, deixa eu fazer um pedido para vocês. Eu, com frequência, aqui no Ponto de Partida, tenho falado para vocês da assinatura premium do meio. São R$ 10 por mês. O que os assinantes premium recebem? Eles recebem todo sábado uma reportagem especial sobre um dos temas mais importantes da semana. Toda quarta-feira tem uma análise política mais aprofundada, uma tentativa com os principais cientistas políticos do país. Um deles, o Christian Lynch, é fixo, mas temos diversos outros que nos dão entrevistas, escrevem artigos, tentando explicar mais em detalhes o que está acontecendo naquele determinado momento. Como é que o Congresso está funcionando? Como é que o Planalto está funcionando? O que uma determinada política pública pode fazer e não faz? Por que determinadas dificuldades estão acontecendo? R$ 10. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e esse é o Ponto de Partida. Essa pergunta aqui é do Arte Arcanum, e muitos fizeram essa mesma pergunta de formas distintas, alguns mais delicados, outros menos. Pedro, como, entre aspas, se a verba pública estivesse mais concentrada em prefeitos, a tendência de corrupção seria menor. Fecha aspas. Entendo de outros vídeos o conceito geral, pergunto mais especificamente, por exemplo, o que impede um superprefeito corrupto também com mansões e desperdícios. O ponto aqui é o seguinte, é claro que vai ter prefeito corrupto, é evidente que vai ter. A diferença qual é? Quanto dinheiro você tem para desviar nas mãos? O prefeito tem a verba que cabe à cidade. O presidente da República, os ministros, têm a verba que cabe ao país. Eles controlam uma quantidade muito maior de dinheiro. Então, se a gente está falando apenas de desvio de dinheiro, a possibilidade de tamanho de desvio em Brasília é muito maior do que a possibilidade de tamanho de desvio numa prefeitura. Questão da corrupção, eu acho que muitas pessoas não têm percepção disso. O grande problema da corrupção não é o dinheiro desviado. O dinheiro desviado é uma questão moral, é uma questão ética, é uma questão. Pode dar nojo e tudo mais. Agora, o dinheiro desviado, no fim das contas, é um percentual ínfimo. Não devia acontecer, mas o problema não é o dinheiro. O problema é a ineficiência administrativa que vem do desvio do dinheiro. Por quê? Hoje, da maneira como funciona,
os deputados federais acabam sendo obrigados a se tornar essencialmente despachantes de prefeitos, um pouco de governadores, mas principalmente de prefeitos. A principal função de um deputado federal não é legislar, não é investigar o executivo, é conseguir verbas para a sua região. Esse conseguir verbas para a sua região é fundamental para os prefeitos que precisam de dinheiro, é fundamental, portanto, para as suas reeleições. Agora, isso traz uma imensa ineficiência administrativa. Primeiro, porque o deputado não está concentrado em fazer aquilo que a Constituição pede que um deputado faça, que é legislar, que é averiguar o que faz o executivo. Mas não é só o desvio de função que acontece com os deputados federais. Tem uma outra questão aí, que é até mais delicada, que é o seguinte: os governos acabam se forçando, cara, todos os governos, tá? Acabam se forçando de começar a distribuir em estatais, em ministérios, em determinados cargos dos ministérios, não é necessariamente um ministro, mas são alguns cargos chaves e alguns ministérios chaves, pessoas cujo principal trabalho é trazer dinheiro para os partidos. Para eleição mesmo, tá? Muitas vezes esse dinheiro não é para botar no bolso, é para pagar o custo de campanha. Você acaba botando em funções chaves da administração federal pessoas cujo principal talento não é saber comprar livro didático, é distribuir dinheiro para merenda, não é saber, sei lá, comprar ambulância, não é administrar de uma determinada forma uma estatal específica, não é. Essas pessoas têm como principal objetivo e talento encontrar os lugares, os buracos em que dá para você tirar uma grana sem que seja percebido, seja por uma obra superfaturada, seja por um determinado contrato que vai ter uma característica, seja pela escolha dos clientes, tudo mais. Você tira da administração federal esse incentivo essa função de distribuir dinheiro, porque o dinheiro está concentrado, porque o gasto do dinheiro está pulverizado. É claro que você vai continuar tendo o secretário corrupto, o gerente corrupto, esse tipo de coisa, mas você vai ter muito menos. Se você pulveriza o gasto do dinheiro, você vai ter um incentivo para governos cada vez melhores nas prefeituras, porque as pessoas vão começar a entender que aquele de quem tem que ser cobrado que uma determinada escola aconteça, que um determinado hospital seja criado, uma coisa assim, a pessoa que tem que ser cobrada vai ser o prefeito. Sabe por quê? Porque você muda a ordem dos incentivos. O prefeito da cidade vizinha percebe rápido que se ele fizer uma baita de uma administração, ele se reelege, o grupo político dele continua no poder. As pessoas das outras cidades que não estão sendo tão bem governadas começam a perceber que o prefeito começa a fazer muito mais diferença, a qualidade do prefeito começa a fazer muito mais diferença. Então, o que a gente precisa essencialmente é mudar os incentivos. É um jogo de incentivos. Enquanto essa administração estiver tão concentrada, esse poder de decisão estiver tão concentrado em Brasília, você sempre vai ter esse incentivo para esse mau funcionamento da máquina federal. Sheila Horta, primeiro ela começa com uma frase que é minha. A Lava Jato, ao fim e ao cabo, terminou dando mais poder aos corruptos. Aí o comentário dela. Frase infeliz e simplista. Os corruptos venceram e agora estão mais certos ainda de que a eles nada acontece, mas responsabilizar a Lava Jato simplesmente de ponto não é correto. Desculpa, Shirley, eu discordo de você. Eu vou te explicar por quê. O problema da Lava Jato está na história que ela escolheu contar ao país. Porque, no fim das contas, quando você faz uma grande investigação dessas, você tem que ter meio que uma tese, você tem que contar uma história, você tem que explicar por que você está fazendo o que você está fazendo. E a história que eles contaram é, a partir do PT, mas não só o PT, todos os outros partidos, a máquina política brasileira é essencialmente corrupta. Os candidatos que se tornaram fortes são aqueles candidatos que se viram e falam demagogicamente, quase sempre demagogicamente, os políticos são todos corruptos. E o tipo de candidato que faz esse tipo de discurso com mais disfarçatez é, em essência, o tipo de candidato que é mais corrupto. O Congresso que nós temos hoje, que é um Congresso muito mais forte e é um Congresso no qual boa parte do centro, um bom naco da esquerda, foram essencialmente eliminados pelo voto,
e se tornou um Congresso muito mais fisiológico, essencialmente dominado pelo Centrão. É um Congresso que é consequência direta, tá? É um Congresso que é consequência direta da Lava Jato, por conta desse discurso de que a política não presta, a política, por natureza, é corrupta. Então, se corrupção e os corruptos venceram, é por causa disso, cara. Esse comentário é longo, eu não vou ler todo, mas é daqueles que é profundamente difícil de responder, porque o cara está certo em muitos pontos. E, no entanto, eu termino por discordar da conclusão essencial, mas é um baita desafio responder. Delano Brum. Olá, Pedro. Sei que esse é um momento em que a democracia está sob ataque e que a preocupação maior é defendê-la. Por isso, pode ser um pouco inoportuno o que vou dizer, mas penso que há um elefante branco na sala que vem sendo negligenciado. A leitura pode ser feita diferente se olharmos de forma histórica. Metade dos eleitores votou contra a democracia, tendo eles consciência disso ou não. Isso nos diz alguma coisa, nos aponta que a democracia não tem correspondido aos anseios do país. Por isso penso que devemos a questioná-la não a respeito da sua validade, mas sim sobre as respostas que ela deveria estar nos dando. O regime democrático tem se mostrado muito lento para uma sociedade cada vez mais acelerada, conectada a 24 horas. É muito difícil defender a democracia quando ela responde muito pouco àquilo que se propõe e é engolida por corrupção e corporativismo. Vou dar um trecho aqui. Talvez mais do que precisar ser defendida a todo custo, a democracia precisa começar a se reinventar e dar respostas para os problemas que fazem com que pessoas queiram atacá-la ou negligenciem sua importância. Sei que esse não é o melhor momento para isso, mas ou o sistema começa a melhorar ou não resistirá à próxima tentativa de derrubá-lo. Soco no estômago, Delano. A gente está vivendo algo que aconteceu de forma muito similar nas décadas de 1920 e 30. A gente chama historicamente esse período de a crise do liberalismo. E aqui eu estou falando de liberalismo político, eu estou falando de democracia liberal. Então, a ascensão que houve naquele momento do fascismo e do comunismo está diretamente ligada ao fato de que o mundo estava mudando muito rápido e as democracias tiveram uma imensa dificuldade de responder aos anseios da sociedade nesse período de transformação muito intensa. Está acontecendo a mesma coisa. Naquela época, raros dos países democráticos conseguiram permanecer democráticos. E uma das coisas que eles começaram a perceber é o seguinte: ó, a democracia precisa mudar. Naquela época não tinha, por exemplo, o voto universal, né? Sufrágio universal. Eles começaram a ampliar o número de pessoas que podiam votar. Naquela época não tinha uma colcha de proteção social no caso de acontecer uma grande crise econômica, como estava acontecendo. Eles começaram a construir essa colcha. Boa parte dos direitos sociais vem a partir dos anos 30, né? Legislação trabalhista, férias, previdência pública, esse tipo de coisa. Um dos problemas que a gente tem hoje no mundo é uma crise de liderança. Nossos líderes estão velhos. O presidente do Brasil está para fazer 80 anos de idade. O presidente dos Estados Unidos está para fazer 80 anos de idade. Isso, evidentemente, não é uma verdade universal. Começam a surgir lideranças jovens. O presidente chileno Gabriel Boric é um presidente evidentemente jovem. Na França, Emmanuel Macron é jovem, mas, mas eles são mais exceções do que a regra, né? Boa parte dos países tem tido uma profunda dificuldade de fazer essa migração. E um dos problemas, veja, isso não é uma crítica em particular ao Biden ou ao Lula, por exemplo, mas Lula não usa telefone celular. Cara,
É, quanto mais velho você é, quanto mais tempo você está, quanto mais velho você era nos anos 90, mais difícil é você aguentar o tranco de acompanhar o ritmo de mudanças. As coisas estão mudando muito rápido. A cada década o mundo é um mundo completamente diferente do mundo anterior. Uma das características também dessa mudança é o seguinte: a política se tribalizou. Então você tem diversos grupos que falam cada vez mais entre si e não com outros grupos, e que têm preocupações muito específicas. Podem ser grupos identitários, podem ser grupos de extrema-direita, podem ser grupos. Não importa. O problema é que a pauta mais importante do mundo para o seu grupo é uma pauta que é residual para outro grupo. E está todo mundo muito radicalizado. Sim, você não aceita a minha pauta é a pauta mais importante do mundo. E nessa, cara, essa radicalização evidentemente está diretamente ligada aos algoritmos, à forma como nós nos comunicamos, porque os algoritmos têm essa tendência de formar bolhas em que você praticamente só é exposto à versão mais radical da opinião que não corresponde à sua. Então fica parecendo que os outros são sempre muito radicais. Muito mais radicais do que você. E é isso mesmo que os algoritmos mostram. A gente vai juntando esses efeitos todos para o regime democrático, que é um regime que parte do princípio de que, se sentarmos todos à mesa, seremos capazes de chegar a um consenso. Você tem essas bombas implodindo as possibilidades de pontes, as possibilidades de consenso o tempo todo. É muito difícil o tipo de transformação que a gente está vivendo hoje em prático. Agora, você tem razão, entende? As democracias não estão conseguindo entregar para a população essencialmente uma sensação de segurança, uma sensação de que as coisas vão melhorar, de que o mundo dos seus filhos vai ser melhor do que o mundo no qual essas pessoas vivem. Não conseguindo construir isso, não conseguindo passar essa mensagem, essa sensação, cria-se um desconforto imenso com o tipo de regime no qual a gente está vivendo. E isso pouco importa, porque olhar para a história, no fim das contas, é uma questão racional, e a gente vota, né, com o fígado, não é com o cérebro. O que a história nos conta é o seguinte: nenhum regime foi capaz de gerar riqueza, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento e diversidade cultural, e simultaneamente produzir justiça social, produzir bem-estar social, tanto quanto as democracias liberais. No arco do tempo, não tem na história um regime que seja melhor do que esse que a gente tem aqui, com todos os seus imensos defeitos. Mas isso é uma conclusão racional, isso não é verdade quando a gente está num momento de emoções exacerbadas. Tem uma última questão aí, que é o seguinte: democracias jamais precisaram lidar com diversidade como elas estão lidando hoje. Impérios conseguiam lidar com diversidade, porque no fim das contas impérios simplesmente impunham. Aí você tem vários grupos, várias religiões, vários grupos étnicos, tudo no mesmo balaio, e a ordem é simplesmente imposta pelo imperador, pelo rei, pronto. Agora, democracias jamais foram tão diversas como são hoje. Jamais tiveram a preocupação de integrar tantas gentes com pensamentos, emoções, histórias, culturas, etc., diferentes como tem hoje. Você, nas democracias que a gente teve no século XX, por melhores que fossem, elas eram sempre dominadas por um determinado grupo culturalmente uniforme. Isso não é mais verdade. E diferença, diversidade gera muito anseio em muita gente. Veja, eu não estou propriamente discordando de você, eu estou talvez apenas compartilhando da sua angústia e tentando mostrar que
que não é óbvio o problema, sabe? Não é óbvia a solução. O último comentário é do Maicon Lourenço. Pedro, seus comentários são bons, mas já temos fascistas e dificuldades demais aqui para trazer esse assunto forçado. Ficar tentando dizer que o PT apoia a ditadura. Continue assim e veremos o fascismo voltar ao poder. Acho que você tem assunto demais para abordar, ao invés de ficar tentando cavar razões para dizer que o PT flerta com golpes. Você mesmo, num vídeo de alívio no final de 2022, disse que queria um partido igual ao PT que representasse o centro e a direita. Esse seu ponto de partida de hoje foi sem noção. Maicon, eu vou ser franco com você. Eu não vou deixar de criticar o PT. A ideia de uma democracia exige a estrutura de uma imprensa livre. E a estrutura de uma imprensa livre serve essencialmente para refletir a respeito de onde há problema no Estado, onde há problema nos governos. No momento que a imprensa se sente acuada e se sente obrigada a apenas elogiar os governos, a gente perdeu a democracia. Então, meu trabalho principal não é elogiar governo. E não é porque se trata desse governo, é qualquer governo. Independentemente disso, eu acho que existe a necessidade de cruzar uma linha no chão, e essa linha é uma linha de defesa da democracia. Me parece que o governante tem como função principal, num momento histórico como esse, o de ser a encarnação viva de uma história de por que a democracia funciona, de uma defesa continuada do regime democrático. Eu acho que essa é uma das principais funções de qualquer governante nesse momento tão delicado da história. Ele tem que explicar o que é democracia. Ele tem que dar o exemplo de por que uma democracia vale a pena. Isso é uma coisa que o Lula se recusa a fazer. Ou é por uma convicção pessoal, ou é por um problema político dele interno dentro do PT, mas o fato é que ele se recusa a olhar para as ditaduras de esquerda e falar: isso aqui não pode. Existem dois motivos essenciais que faz uma quantidade imensa de brasileiros olharem para o PT e acharem que o PT é muito pior do que o Jair Bolsonaro. Uma é falsa, que é a ideia da corrupção. Não porque não tenha havido corrupção nos governos Lula e Dilma, porque houve, é patente que houve, mas porque esse é um problema da estrutura e da maneira como se organiza o Estado brasileiro, não é um problema do PT. Isso é um problema que nós temos que resolver como sociedade. Agora, o outro problema é semi-falso. No que eu quero dizer? É esse medo de que estamos na iminência de uma ditadura comunista, de uma ditadura bolivariana ou qualquer coisa do tipo. É absolutamente falso no sentido de que o PT jamais agiu no sentido de mexer com a democracia brasileira. Nunca fez isso. Porém, no seu discurso, está consistentemente dizendo que a Venezuela não é uma ditadura bem assim, Cuba é muito bacana, a Nicarágua, veja bem, tudo mais. E ao fazer esse tipo de discurso, não só o Lula falha com a sua missão histórica de defesa da democracia no mundo neste momento, como reforça para demagogos de extrema-direita a ideia de que eles podem construir um discurso. Olha lá, quem disse que ele não quer fazer isso aqui no Brasil? Ele vive elogiando os caras, ele vive passando a mão na cabeça dos caras. Percebe? Este não é um problema artificial. Esse é um dos problemas cruciais do PT no governo. Eu não acho que isso vai ser resolvido, tá? Eu acho que isso não vai mudar, porque eu acho que eles não vão perceber quão grande é esse problema. Ou mesmo que eles percebam quão grande é esse problema, eles preferem não ter a briga interna dentro do partido. Aí, cara, fazer o quê? Entende? Agora, eu não posso fingir que não é um problema, porque o meu trabalho não é varrer problemas para debaixo do tapete e evitar fazer críticas ao governo. Meu trabalho não é esse. E a gente vive numa democracia. Ainda bem. E aí, vamos sextar? Você conhece o Chile?
Na edição de sábado da nossa newsletter, os assinantes premium do meio vão entender melhor o que se passa nesse nosso vizinho, que ora pende para a esquerda, ora para a direita. A jornalista Camila Moraes traça um panorama do Chile de Gabriel Boric e tenta projetar para onde ele vai balançar no futuro. Assine o Meio Premium hoje e leia já amanhã.